Agora vamos falar de saúde? O herpes representa a doença viral mais comum no mundo moderno, depois das infecções respiratórias. Olha que perigo. Entre 40% e 75% dos adultos apresentam lesões herpéticas recorrentes. Quanto mais vírus recorrências frequentes sem tratamento, maior é o potencial de contaminação. E é sobre o herpes que a gente fala agora no quadro Saúde da Mulher. E o Dr. Belarmino já está aqui comigo, nosso parceiro amado, para tirar todas as suas dúvidas. Então aproveita, liga agora, manda uma mensagem, aliás, no nosso WhatsApp, que a gente vai aqui esperar a sua pergunta para o doutor responder ao vivo, né, doutor? Com certeza. Boa tarde a quem está em casa nos assistindo, né? E estamos aqui hoje, então, para abordar sobre herpes, que é uma coisa tão recorrente, como você acabou de colocar agora. Isso aí. E que muitas vezes constrange a tanta gente e não sabe como manusear com uma infecção tão recorrente, tão frequente. Exatamente. Eu quero que o pessoal participe, doutor, porque às vezes a gente fica naquela dúvida. Melhor é a gente sanar essa dúvida. Então, olha lá, 988719831 é o nosso telefone para você mandar sua pergunta. Doutor, vamos começar falando para quem, de repente, sabe o que é herpes, mas ouviu falar, enfim. O que é exatamente a herpes? De onde que ela vem? Perfeito. O herpes é uma... o herpes, não é a... Ambos são corretos. A maior parte usa a herpes. Eu prefiro o herpes por ser um vírus. Tá? Certo. O herpes ele acaba ocorrendo, ele vem, a gente não sabe exatamente aonde ele originou. O que a gente conhece muito bem é a forma como ele se propaga. Ele é um vírus que se aloja entre os neurônios, ou seja, ele é um vírus que tem uma afinidade pelo sistema nervoso. Ele habita as sinapses, existe um local entre os nervos, chamado sinapse, que é onde eles se comunicam. Nesses locais, esses vírus se alojam e existem alguns locais onde há aglomerados deles, que são os linfonodos. Linfonodos são centrais no corpo que nós temos, como se fossem fortes de priscas eras, para nos defender contra invasões. Então nós temos na parte cervical, que são os linfonodos, ou popularmente conhecido como ínguas. Temos nas axilas e nas virilhas. O herpes que nos acomete acima, na região cervical, acima do pescoço, geralmente é o herpes zoster, que a gente vai comentar depois, e o herpes labial. Já na região inguinal é o herpes labial ou o genital. Então, o herpes é um vírus que a gente não sabe exatamente de onde ele surgiu, mas nós sabemos como ele age. Uma vez havendo uma queda da imunidade, excesso de nervosismo, má alimentação, maus hábitos alimentares, esse vírus que ele está localizado na parte da comunicação dos neurônios, ele emerge, ele sai dessa região chamada sinapse, vai para a superfície da pele, ele cria uma reação avermelhada, ele incha aquela reação, dá um edema, que a gente chama, e ele cria uma cúpula, uma película. Essa película começa a proliferar e quem tem começa a ter ardência, da tipo assim, como sendo uma leve, um desconforto, uma coceira. E aí ele começa a emergir e ali dentro dessa vesícula ele começa a se multiplicar, que é uma fase, a partir do contágio, que geralmente é através da saliva, que pode ser feito através de objetos de casa, de roupa, coisa simples. Um familiar que tenha pode contaminar toda uma família. Então, ele chegando na superfície da pele, ele começa a agir. E qual é a ação dele? Ele gera essa vesícula, ela, uma vez se estourada, ela vai contaminar toda a região, então é importante que quem seja portador do herpes não perfure essas vesículas, deixe cicatrizar. Geralmente, após o contato, leva de 2 a 5 dias para se manifestar essas vesículas. É muito próximo ao que as mães em casa conhecem como um brotoejo, alguma coisa do tipo, ou uma varicela, ou um sarampo. Inclusive, o herpes zoster é conhecido como varicela zoster. Uma vez tendo todo esse conjunto, esse desconforto, essas lesões, e elas são recorrentes. Na verdade, 90% da população é portadora do herpes, sendo que desses 90%, 50% são portadores assintomáticos, 30% tem pelo menos uma vez na vida e os outros 10% têm
recorrente, que seria pelo menos 3 vezes ao ano. Aí que está o perigo também, né? E doutor, você falou ali das formas de contágio. A gente ouve falar bastante que é uma doença sexualmente transmissível, mas então não é só através do sexo que se pode ser contagiado. Perfeito. Ela é muito semelhante a outras doenças que a gente classifica como sendo sexualmente transmissível. Vamos citar aqui o exemplo do HIV, por exemplo, que pode ser pego através do sangue, através de algum procedimento mesmo cirúrgico, saliva. Então, ela é classificada dessa forma, mas coisas muito mais simples como, ao contrário do HIV, o herpes ele pode ser transmitido num simples beijo, objeto, às vezes, um utensílio doméstico, alguma coisa que a gente vai num restaurante, aquilo se não foi bem feito uma asepsia, uma limpeza muito boa, você pode se contaminar, ficar portador assintomático durante muito tempo e mais tarde, quando houver essa queda da imunidade, que vai se manifestar em casa, quando houver um portador, ou então que ele esteja com a doença, deve separar o copo, o prato, os talheres, mas a própria isso só toalha. quando ele tiver com as feridinhas Sim, aparentes? Nós só vamos saber quando é portador e quando está tendo, na verdade, quando a crise se estabelecer. Então, uma vez tendo a crise, o portador vai saber quando ela está para eclodir novamente, que ele vai associar que quando está muito tenso, nervoso, dormindo mal, problemas pessoais, problemas no trabalho, a possibilidade com essa baixa da imunidade é muito grande. E o primeiro sintoma que o paciente tem é uma certa ardência, um ardor no local. Mas digamos assim, ele sabe que ele é portador do herpes. Perfeito. Tá? Mas só que ele não está com os sintomas manifestados, como as feridas na boca. Eu posso beber no mesmo copo que ele e eu não vou... Se ele já estiver no estágio transmitir? que ele já sente que há um prenúncio de que possa vir a... Então é só quando a feridinha ou tiver aquela situação, só quando tiver já a aqueles vesícula, sinais. o começo. Mas hoje a gente sugere o seguinte, quem tem herpes, nunca deixar, Melhor. a partir do momento que tiver a lesãozinha, já começa a tomar o medicamento, que é o aciclovir, via oral e tópico, ou o fanciclovir, aí tem um leque de antivirais, para nunca deixar entrar na crise. Porque uma vez tendo a crise, a pessoa pode se autocontaminar, ela, por exemplo, tendo labial, ela pode com o próprio dedo, no caso de uma mulher ou de um homem, fazendo a higiene íntima, se contaminar e gerando, além do herpes labial, o herpes genital, e o herpes zoster é um pouquinho diferente que a gente pode colocar Vamos na falar sequência. assim também. Doutor, eu queria saber, se a pessoa que tem o herpes, descobriu que tem o herpes, tratou, cuidou, sarou, mas isso é para sempre, essa pessoa nunca mais vai se ver livre desse vírus? Não. Vai se ver livre desse vírus? Não. Ela, o que vai, uma vez estando contaminado, vai ser portador assintomático sempre e vai depender da forma como ela vai estar com a imunidade para se manifestar ou não. Baixou a imunidade, estoura a Baixou a feridinha. imunidade, estoura a feridinha. E nós temos agora, cada vez mais com esses medicamentos, não deixar aflorar para não deixar contaminar outras regiões. Eu acho que até a gente poderia ilustrar, para o pessoal que está em casa, para poder se identificar ou não, com o que seja uma lesão herpética. Isso, até para a gente falar onde essas feridinhas podem aparecer, Perfeito. Né, doutor? Então, porque afinal de contas não é, a gente tem que associa lembrar que mais não ao labial, mas É. pode ser labial, ele pode ser o zoster, ele vai poder ser genital e vai poder ser neonatal. Então engloba muitas coisas. Então aqui essa primeira arte, ela mostra para nós muito claro, é o herpes labial. Então dizendo que tem essas bolhas, as quais eu relatei há pouco, aqui nós comentamos, a coceira e dor, a vermelhidão e a ardência. Nesse período é que essa lesãozinha ela começa a multiplicar os vírus e o que está aqui dentro não deve ser rompido, porque uma vez rompendo ele vai poder se distender para toda a região bucal ou perioral. Só na parte de doutor. Dentro da boca é muito frequente ter e as pessoas associarem a afta, acharem que é afta. 90% dos casos de afta com recorrência, na verdade, são lesões herpéticas. Vamos ver, eu acho que tem mais algumas para a gente ilustrar. Pode passar a imagem para a gente. Pessoal, como o horário agora é à tarde, obviamente que a gente não vai poder mostrar o herpes genital, mas a lesão é idêntica à do labial. Certo. Então aqui a gente tenta fazer um confronto entre as formas de contato, né? O labial seria o beijo, o copo em uso em comum, os talheres, toalhas, roupas. Nesse caso, entenda-se roupa, utensílios, na verdade. Pode ser um lenço usado em comum, até batons entre mulheres, uma mulher que passa um batom para disfarçar um herpes, alguma coisa, trocando com a amiga,
poderá Ou seja, contaminar. compartilhar a maquiagem nem pensar, né, doutor? Não, tudo que for de uso comum, que envolva saliva ou alguma coisa do tipo, deve ser evitado porque poderá transmitir. Certo. Já o genital, tanto para a mulher como para o homem, é a forma mais comum, eles chamam aqui de contato íntimo, mas é através da saliva. O sexo oral é uma das principais causas, uma vez o herpes sendo labial, ele acaba indo para a parte genital e acaba se transformando de labial para genital. É a mesma fonte. Aqui eles colocam também o contato direto com a ferida, que a pessoa não precisa ter uma atividade sexual, ela pode, no momento da higiene, contaminar o lábio e levar para a região genital. Digamos que a pessoa está ali com a feridinha na boca, dá um beijo no rosto. É só contato de mucosa com a ferida ou qualquer parte da pele? Qualquer parte da pele, mas se a vesícula não rompeu, ela não vai contaminar. A partir do momento, como são múltiplas vesículas, não são 1, 10, 15, 20, são várias, aqui mostrando o começo de uma lesão herpética no lábio superior. Já começa feio. Já começa feio. Cada vesícula dessa, aqui teoricamente, macroscopicamente a gente vendo, não tem nenhuma rompida. Teoricamente a possibilidade de contaminar é pequena. Mas já é um risco que deve já separar as coisas de casa. Melhor evitar. Quem estiver em casa e observar, aqui já tem um ressecamento de pele, onde provavelmente também vai estourar herpes. Vamos ver a próxima, por favor. Aqui já é um caso que, obviamente, é uma pessoa que tem recorrente, porque o herpes sempre começa numa única região, num único localzinho. Essa paciente ela já tem em vários locais, já está tomada, então provavelmente ela possa ter até o genital, possa ter em outros locais, como o ocular, inclusive. Vamos ver na sequência, por favor. Vamos ver a próxima. Aqui já é um caso crônico. Olha como já saiu aqui, né, do lábio. Aqui, Gisele, a gente pode observar que é o labial, mas já tem um componente de zóster. O herpes zóster é um herpes que ele acomete principalmente o sistema nervoso central e existem nervos na parte craniana chamado nervo trigêmeo. Geralmente, dentista faz o bloqueio desse dentro quando a gente vai fazer um tratamento canal, alguma intervenção maior, porque ele se divide em 3 aqui na lateral da face e inerva toda essa região. E ali é um acúmulo muito grande quando a pessoa tem um labial, não faz o tratamento, ele se aloja nesse nervo, podendo, aqui é bem o caminho desse nervo, do trigêmeo. Então, o perigo do herpes zóster, aqui é labial, aqui é zóster. Qual é o problema do zóster? Se ele cai na corrente sanguínea, ele pode acometer o cérebro e existe algo chamado meningite herpética, que pode, como outras meningites, a meningocócica, pode colocar em risco a vida do paciente. Eu vi recentemente, doutor, uma campanha, não sei se a gente fala mais pro final, podemos falar agora, Por favor. mas eu acho que antes da gente voltar a esse assunto do herpes zoster, que teve uma campanha, inclusive, que Está rodou. tendo. Está, né? Que tem a vacina. Vamos dar uma paradinha, então, e a gente volta a falar desse assunto? Bora lá. Pode ser? Então, a gente volta já já com mais doutor Belarmino aqui no Saúde da Mulher. Já estamos de volta. Hoje o quadro Saúde da Mulher falando de herpes. Você já deve ter ouvido falar, mas aqui tem muito mais informação. Doutor Belarmino, a gente estava falando de herpes zoster. É muito perigosa essa? É a mais perigosa de todos, mais perigosa que o herpes labial e o genital, porque o zoster ele tem um poder de invasão muito maior que os demais. E a maior preocupação é a meningite herpética que ele pode gerar. E o mais habitual não é tanto na face como a gente mostrou há pouco. O mais habitual, aqui, obrigado, aqui tem uma imagem clássica de herpes zoster, não é labial. E é nesse nervo que eu estava comentando, ele passa mais ou menos por aqui, as terminações do trigêmeo, que é um nervo... Mas aqui quer dizer que já está na corrente sanguínea? Não está na corrente sanguínea, mas pela proximidade ele é mais agressivo, poderá levar para a corrente sanguínea. E o clássico é a próxima imagem, o herpes zoster, ele faz o desenho da costela, ele se aloja debaixo dos nervos da costela. Ai. Se quem estiver em casa puder observar, aqui corre uma costela e abaixo de cada costela nossa tem um ramo nervoso. Existe um nervo. E quando cai a imunidade, ele acomete bem essa região. E aqui nós temos regiões, é uma região altamente contaminada. Muitas vezes tem que se fazer um bloqueio anestésico aqui para tirar a dor. A pessoa sozinha ela não consegue suportar essa dor. E aqui tem vesículas que são altamente contagiantes. Tá? Então tem que isolar esse paciente. Aqui está na fase ativa. A próxima imagem já mostra cicatrizando. Isso. Aqui, que ela já está mais seco.
a parte amarela já regrediu, aqui já está em fase de ressecamento. E doutor, é importante que já tem vacina para isso, né? Perfeito, tem vacina na rede pública, é a vacina varicela zoster ou herpes zoster. Existe campanha e é subsidiada pelo Programa Público de Saúde. Legal. Tá? Vamos abrir para as nossas perguntas aqui, doutor, que já tem gente que Vamos mandou lá, aqui. por favor. Pode ser, pessoal? Vamos lá, rodando. Aí, a Giana mandou pra gente. Gostaria de saber se há contraindicação de parto normal em mulheres que têm um herpes simples 1 genital. Boa pergunta. Ô, Giana, obrigado. Eu ia falar sobre isso. Todas as mulheres que têm histórico de herpes têm que comunicar ao seu obstetra, porque o herpes tipo 1, pessoal, para quem está em casa, não expliquei, é o labial. E o tipo 2 é denominado genital. Mas o labial poderá estar contaminando o genital. Então, uma vez sendo portador de herpes, divida com o seu obstetra, porque como ele incuba e o trabalho de parto é um processo estressante, ele pode ser ativado durante o trabalho de parto e tendo o herpes por parto normal, a mulher sendo portadora e ela desencadeando a crise durante o trabalho de parto, o bebê poderá nascer contaminado pelo vírus do herpes. Não só no canal do parto, como algumas vezes mulheres que têm o herpes tipo 2, ela falou só do 1, mas tem o tipo 2 também, que é o genital, às vezes ele ascende, ele vai da região genital para dentro do líquido amniótico e já contamina dentro do útero, não só na passagem. E faz mal para o bebê também? Doutor? Faz mal, nós vamos ver depois Tá que bom. faz mal. Ok. A Isolde, herpes zoster, quem teve uma vez pode voltar, doutor, é uma dor horrível. A Isolde já teve, é uma dor horrível, tomando a vacina não, Isolde. Por isso que a gente está falando aqui que procure a rede pública que está disponível e são vacinas altamente importantes. E pode tomar enquanto está com as feridinhas em aberto? Na crise? Não vai evitar que tenha uma recidiva, mas a possibilidade de ter uma nova crise é praticamente nula. Certo. Fica blindada. Cato Wolff, olá Cato, boa tarde. Quais medicamentos tomar enquanto ele está sem agir para ajudar a não baixar a imunidade? Então, Cato, obrigado pela pergunta. O ideal são os antirretrovirais, que são o aciclovir e o fanciclovir. Mas antes de deixar agir de uma forma súbita, o bom sono, bons hábitos alimentares, tudo aquilo que você fizer para manter uma boa qualidade de vida, não fumar, praticar um esporte físico, tentar pegar a vida mais light, se estressar o mínimo possível, é o melhor tratamento. A prevenção. Isso. Então, durante a crise, é tentar baixar a bola e tentar pensar assim, eu tenho que me segurar um pouco, não deixar o sistema nervoso superar. Tentar ficar zen. A gente sabe que é difícil, mas é difícil, mas segura. Dá. A gente sabe disso, né, Zé? E se estourar, está prestes a estourar, toma o remédio que o doutor Toma falou. o remedinho e tenha o cuidado, não precisa anunciar que está com herpes. Você mesmo separa suas coisinhas em casa para não contaminar um familiar, um amigo, um conhecido. Faça essa prevenção. É Perfeito. Um serviço. É isso né? aí. Cristiane, olá Cristiane. Tenho herpes labial, minha boca fica super inchada, já fiz vários tratamentos, mas não adianta e tenho várias vezes ao ano. Gostaria de saber se não tem cura, pois isso é horrível, eu fico com a boca deformada. Aproveitando a pergunta da Cristiane, doutor, falar sobre as ocorrências que acontecem durante o ano também é pior ainda, né? Sim. Mais chance de contaminação. A Cristiane, obrigado Cristiane, Cristiane se enquadra dentro do herpes recorrente, ela está tendo mais de 3 vezes ao ano. Então o que ela teria que fazer? Procurar um infectologista, tomar medicamentos à base de zinco, que aumentam muito a imunidade, especificamente para o herpes, para o HPV também, e tentar levar essa vida saudável, como a gente acabou de colocar. Aí a recorrência regride, mas não tem cura mesmo. Como ela colocou, realmente uma vez portadora vai ter a vida toda. O que a gente pode tentar é fazer a prevenção e fazer com que as crises venham com menos intensidade. Tem mais uma pergunta aqui, doutor. Não Vamos veio lá. com o nome, tudo bem, mas a gente responde. Olá, tenho herpes genital, gostaria de saber se a genital é cancerígena. Olha o medo, tenho medo também disso aí, né? Não é cancerígena, fica tranquila. É uma lesão que ela pode cronificar ou não, mas ela não vai trazer nenhum malefício da parte oncológica. Não tem nada a ver, não tem uma correlação, né, doutor? É um vírus. É um vírus. O único problema é o zoster, que pode dar uma meningite, que se a gente não pegar tempo pode comprometer a vida da pessoa que está tendo a meningite, como toda meningite pode correr risco de morte, ou de vida, perdão. E tem também no recém-nascido, que são as próximas imagens que a gente vai mostrar. Opa. Quando o recém-nascido ele vem com a lesão herpética, se a gente não entrar com retroviral, poderá levar ao comprometimento da vida do bebê. Então aqui, rapidamente, esse é um bebê que
passou pelo canal do parto, ele desencadeou o herpes, então todas essas pequenas lesões que a gente observa aqui são lesões herpéticas na cabecinha e tal. Tem como regredir. Isso aconteceu enquanto a mãe ainda estava grávida? Foi antes do Sim. parto? Esse foi intrauterino. O próximo foi que passou pelo canal do parto. Eu acho que deve ter mais uma imagem, vamos ver. Esse. Por que a gente pode mais ou menos deduzir isso? Esse pegou o corpo inteiro, então ele deslizou em alguma região que estava contaminada. Já o outro era mais localizado, que é a característica do herpes intrauterino. E doutor, o problema de afetar, de contagiar o bebê, isso traz algum problema para o desenvolvimento ou apenas isso é uma pessoa que vai ter que tratar o herpes durante a vida toda? Já nasce com esse Na verdade, são casos muito graves e a maior parte desses bebês vão a óbito. E quando se faz a necrópsia ou a autópsia, a gente vê que as vísceras, fígado, rins estão totalmente contaminados por lesões herpéticas. Nesse caso, como nós vimos aqui, é um desafio para a equipe médica para tentar regredir essas lesões, porque com certeza vai ser portador para a vida toda, mas num momento desse é tentar salvar a vida do recém-nascido. Então é bem perigoso, mais do que a gente pode imaginar, né? Um detalhe, se tivermos um tempinho, eu gostaria de colocar que sempre que se for colocar o creme, você deve utilizar um cotonete, nunca comprar o creme, o tubinho, por exemplo. Seria a pomada para cuidar? Tá. Tem que pegar um cotonete, pegue a bisnaguinha, coloque na ponta do cotonete um pouquinho do medicamento, aplica na região, depois vira o cotonete, pegue o outro lado do cotonete. Supostamente essa caneta, vou usar como exemplo. Você colocou o creme aqui, você vem, traz até o lábio, coloca. Quando você for recolocar, você não leva essa ponta aqui na bisnaga. Você inverte, vira, coloca. Aqui a imagem agora para ilustrar. Que é para não contaminar, né, doutor? Não passar aqui o vírus para o tubo da pomada. Exatamente. Senão vai ser autocontaminante. Isso com qualquer medicamento a gente deve fazer, né? Todos não os medicamentos. Voltar a tocar. Não voltar a tocar. Tudo que for que possa ser contaminante. Você acaba contaminando, estragando tudo. Perfeito. E aí se alastra, né? Então, a mensagem que a gente pode deixar é, ao menor sinal de herpes, tomar o medicamento, não deixar alastrar, para não ter as consequências, seja epidemiológicas de disseminação, quanto para a pessoa que está passando por isso. Tem para as outras pessoas e o autocontágio também, O autocontágio. Doutora, obrigada por estar aqui com a gente. Muito esclarecedor. Olha, muita coisa eu aprendi hoje sobre herpes, viu? Eu que agradeço. Obrigada, doutor. A gente se vê de novo. Semana que vem estamos aqui novamente.